Olá pessoal, meu nome é Sérgio Linares Filho e esse é o 2 Minutos de Perícia. O crime de falsa perícia encontra-se descrito no artigo 342 do Código Penal, no título dos crimes contra a administração pública e no capítulo dos crimes praticados contra a administração da justiça. O crime prevê reclusão, ou seja, prevê o encarceramento de quem o pratica, de 2 até 4 anos, além de multa. De fato, a falsa perícia é um delito grave, eu não tenho dúvidas disso. Mas vamos entender exatamente a conduta do indivíduo, do perito que pratica o crime de falsa perícia. Vamos entender em detalhes. Antes, porém, é importante que façamos 2 esclarecimentos. Primeiro, é preciso destacar que a descrição contida no artigo 342 do Código Penal também se refere ao crime de falso testemunho. Mas nós vamos tratar especificamente da falsa perícia. Então, o agente responsável por praticar a conduta criminosa que abordaremos aqui é o perito, exclusivamente o perito oficial, concursado ou nomeado pelo juiz. E essa observação nos remete ao segundo esclarecimento. Sim, observem que eu disse perito, exclusivamente perito. Isso significa que aquele artigo da lei penal não alcança de forma alguma o assistente técnico. Muito embora eu tenha observado que alguns promotores denunciem assistentes técnicos com base naquele dispositivo, mas ele não é aderente. Os operadores e mesmo os estudantes de direito sabem muito bem disso. O princípio da taxatividade ou da reserva legal, como ele é mais conhecido, não permite analogias ou ampliações da lei penal. Onde está escrito perito, não se pode entender assistente técnico, portanto. De acordo com o artigo 342, o perito comete a falsa perícia quando faz a afirmação falsa, nega ou cala a verdade. Os núcleos da conduta, ou núcleos do tipo penal, como se diz no direito, são fazer, negar e calar. Então, primeiro, fazer a afirmação falsa significa mentir ou narrar um fato que não corresponde à verdade. Depois, negar a verdade significa não reconhecer a existência de algo verdadeiro ou recusar admitir a verdade. Por fim, calar a verdade significa silenciar ou não contar a realidade dos fatos. Ora, então, para que o perito possa ser acusado de falsa perícia, tem de haver sólidos elementos de que se comportou de acordo com essas condutas. Perfeito. Mas não é suficiente. Existe um outro aspecto determinante para a existência do crime: a intenção. Isso mesmo. Esse crime, como a maioria dos crimes, não admite a forma culposa. Então, não é cabível atribuí-lo ao perito em função de erro nas conclusões do laudo pericial ou mesmo do depoimento em juízo. Absolutamente. O perito só pratica esse crime quando realiza aquelas condutas de forma consciente e intencional. Por fim, também é relevante destacar que, mesmo tendo praticado a conduta descrita intencionalmente, caso o perito se retrate ou declare a verdade antes da sentença no processo em que ocorreu o ilícito, deixará de ser punido na esfera penal. E esses foram os 2 minutos de perícia de hoje.